Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Martins, enfermeiro especialista em urgência e emergência. Esse é o canal Dicas em Urgência e Emergência. A dica de hoje então é sobre trauma na gestante. Vamos revisar algumas questões, relembrar o atendimento à gestante vítima de trauma. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. O trauma na gestante. Temos que prestar atenção então sobre as alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem no corpo da gestante, justamente para nós pensarmos nas possíveis lesões e o tratamento delas, correto? Primeiro, vamos relembrar a questão da avaliação da gestante. É muito importante saber desse conhecimento para conseguir estimar mais ou menos a época de gestação, o período gestacional que essa mulher, que essa gestante está, correto? Então vamos lá. Até a 12ª semana, o útero é protegido pela pelve. Então assim, no comecinho da gestação, não vamos conseguir palpar esse útero. Então, lesões no útero propriamente dito, ou no feto, vamos dizer assim, é um pouquinho mais difícil, porque o útero está sendo protegido pela pelve. Agora, em torno de 20 semanas, o útero já fica na altura da cicatriz. Então, assim, numa gestante inconsciente, você vai conseguir estimar o período gestacional aí. Se o útero tiver a altura da cicatriz umbilical, provavelmente está na 20ª semana. Em torno da 34ª semana, o útero já fica à altura do rebordo external. Bom, então em torno da 34ª semana, o útero fica então na altura do rebordo costal, tá? E em torno da 38ª semana, o útero fica ao nível do apêndice tifoide. Justamente isso para a gente estimar o período gestacional, caso tenha a gestante, a mulher esteja inconsciente. É importante a gente saber disso, correto? Bom, os principais problemas relacionados às alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem no corpo e no organismo da gestante são: primeiro, compressão da veia cava. O que leva à compressão da veia cava? Leva à hipotensão postural, tá? Então essa hipotensão postural, ela pode levar a quedas na gestante, né? Então assim, e mal-estar principalmente. Então, para evitar essa hipotensão postural, essa compressão na veia cava, nós vamos sempre transportar a gestante deitada em decúbito lateral esquerdo, correto? Por causa da anatomia, se a gestante ficar deitada em decúbito lateral esquerdo, o útero não vai mais comprimir a veia cava inferior, correto? Se por um acaso for trauma, né, que é a aula específica, e a gestante estiver pranchada, temos que colocar um coxim pelo menos de 15 centímetros na prancha, do lado direito da prancha, correto? Colocando esse coxim, provavelmente, automaticamente, o útero vai se deslocar para a esquerda, certo, pessoal? Elevação no diafragma. Elevação no diafragma ocorre também pelo aumento do volume uterino, que leva então uma elevação de diafragma, uma compressão de diafragma. E essa elevação de diafragma vai levar a uma dispneia leve. Então, assim, principalmente aquelas que estão em decúbito horizontal. Então, se for possível, transportar a gestante em decúbito elevado para diminuir essa dispneia leve, mas se for necessário o pranchamento, saiba-se que a gestante vai ter uma sensação maior de falta de ar. Bom, vamos lá. O aumento da progesterona, que é o hormônio aí feminino, ele aumenta durante o período gestacional. Então, principalmente por causa dele,
e outros motivos também, leva a um peristaltismo lentificado, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Lentificado. Leva a um peristaltismo lentificado, ou seja, o trânsito intestinal ele é mais lento. O que significa isso? Então, o alimento ele vai ficar por várias horas no estômago. Então, o alimento, tendo conhecimento que o alimento vai ficar por várias horas no estômago, a gente logo pensa que o risco de aspiração então dessa paciente está muito aumentado, principalmente aquela que estão pranchada. Então, temos que deixar o aspirador no jeito, fácil acesso, assim que preciso utilizar ele de imediato. Então, esse abdômen protuberante, né, por causa do volume uterino, principalmente mais no final da gestação, vai levar a diversos problemas, né? Pensando em acidentes, correto? Então, o aumento do peso e volume do útero, a gestante fica mais susceptível a quedas, tá? Ficando mais susceptível a queda, fica mais susceptível a traumas fechados e penetrantes, porque o abdômen fica mais evidente. O problema que ocorre, então, desses traumas fechados e penetrantes são rupturas, ferimentos penetrantes, descolamento de placenta e ruptura prematura de membranas, tá? Então, sempre que for atender uma gestante vítima de trauma, tem que se pensar nisso. Deve se perguntar para ela todo momento se ela sente contrações ou movimentos fetais, para já começar a pensar em lesões, tá? O útero gravídico e a placenta são muito vascularizados, correto? E outro item aqui que a placenta é menos elástica que o útero, então a lesão, uma das lesões principais que ocorre no sangramento muito intenso da gestação é o descolamento da placenta por força de cisalhamento, certo? No impacto, movimento e aceleração, desaceleração. Então, assim, como esse útero gravídico e a placenta são muito vascularizados, então a chance de ter sangramento intenso é maior, muito maior num trauma, numa má gestante. Então, assim, só para vocês entenderem, ao término da gestação, o volume sanguíneo da mãe aumenta em 50%. Então lá, aumenta em 50% a quantidade de sangue, de volume sanguíneo no organismo da gestante. Então esse sangramento intenso, então ela pode ocorrer perda de 30 a 35% de sangue, seria um choque grau 3 do volume sanguíneo, sem que apareça sinais de hipovolemia. Então não vai aparecer sinais de hipovolemia na gestante. Então o socorrista deve ficar muito atento aos sinais sutis, né? E esse diminuição do sangue vai levar um desvio do sangue do feto para os órgãos vitais da mãe. E isso vai levar a sofrimento fetal, pode levar até em óbito fetal, tá? Então, assim, deve-se prestar atenção muito nos sinais sutis de hipovolemia, né? Palidez, a pele, correto? A genitália externa deve ser examinada sempre à procura de sangramento externo, que é o principal sinal de descolamento, de lesão no útero. Que hipovolêmico pode induzir ao parto prematuro, correto? Então lá, algumas considerações. A PA na gestante reduz 5 a 15 milímetros de mercúrio no segundo trimestre, mas volta ao normal no final da gravidez. Então no segundo trimestre está um pouquinho diminuído, que atrapalha a sua identificação do choque hipovolêmico, correto? A frequência cardíaca é de 15 a 20 batimentos por minuto acima do normal, tá? Então esses sinais de choque hipovolêmico já fica mascarado pela gestação, por isso que o socorrista deve prestar muito mais atenção nesses sinais sutis. Certo, pessoal? Então, assim, é só essas dicas rápido, justamente para qualificar, para relembrar o atendimento na gestante, certo? Então, se inscrevam no canal lá e fiquem aí ligados, atentos para receber mais vídeos, tá? Até mais!